Assim como toda a Bíblia, o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, pretende revelar quem é Deus e os atributos de Deus ao ser humano. Isaías 40 pretende também corrigir os caminhos do ser humano, de tal maneira que aqueles que são elevados e altivos de espírito, o Senhor abate, e aqueles que são humildes de espírito, quebrantados de coração, o Senhor exalta. O Senhor, portanto, ele aplana, ele nivela, ele equilibra os caminhos dos seres humanos. E no vídeo de hoje quero pensar com você sobre o tema O Deus Incomparável, com base no texto de Isaías 40, os versículos 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A graça e a paz de Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo de hoje. E nesta ocasião, nós vamos pensar sobre o Deus incomparável. E o verso 25 do capítulo 40 de Isaías, Deus, ele começa fazendo uma pergunta: a quem, pois, me comparareis? Note, portanto, que o nosso Deus, ele se apresenta, ele se revela como o Deus incomparável. E por que Deus é incomparável? O texto que lemos descreve algumas razões. Portanto, vamos aprender e pensar quais são essas razões. A primeira razão pela qual Deus é incomparável é porque Deus é o único criador de todas as coisas. Olha o que diz o texto: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Deus trouxe todas as coisas à existência, tanto as que estão no céu, na terra, nos mares. Deus trouxe à existência todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é o criador de tudo, não há outro que se compare a ele. Ele é o único criador de todas as coisas e, portanto, ele é incomparável, porque não há outro criador de todas as coisas como o nosso Deus. Deus é incomparável porque ele é o único dominador absoluto. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos. Ele é o dominador absoluto, ele governa soberanamente no céu e na terra, tanto sobre tronos, principados e potestades. Ele governa sobre as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis. Deus governa sobre tudo. O texto que lemos narra que Deus conhece todos os astros, todas as estrelas, todos os seres celestiais. E quando Deus chama a cada uma das estrelas pelo nome, todas elas se comparecem diante da presença do Senhor. Por que as estrelas se submetem a Deus? Porque ele é o único governador, porque ele é o único dominador absoluto. Deus, ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Portanto, Deus é incomparável porque ele é o único dominador absoluto. E a terceira verdade que nós aprendemos: Deus, ele é incomparável porque ele é o único invencível e todo-poderoso. O texto diz que ele é grande em força. Ninguém é forte como forte é o nosso Deus. Isaías também, no capítulo 9, Deus se apresenta como o Deus forte. Isaías apresenta Deus como o Deus forte. Não há ninguém que se compara a Deus em força. O nosso Deus é o mais forte que existe, ele é forte e ninguém se compara a ele em força. E, portanto, o nosso Deus é invencível. E nós aprendemos essa verdade em Isaías 40. Ele é incomparável porque não há forte como ele. Ele é incomparável porque ele é o Todo-Poderoso. O texto diz também que ele é forte em poder. Ou seja, ele é o onipotente, ele é o único que pode todas as coisas. Ninguém mais como o nosso Deus pode todas as coisas. Somente o Senhor é onipotente. Somente o Senhor pode fazer e ser tudo aquilo que ele quiser ser e fazer. Portanto, ele é incomparável porque ele é invencível e todo-poderoso. Diante dessas verdades,
gostaria de deixar 2 desafios a partir da palavra de Deus para nossas vidas. E o primeiro desafio é: conheça ao Senhor. Note que Isaías 40, assim como toda a Bíblia, vem revelando quem é Deus para nós. E o objetivo de Deus é se revelar ao ser humano. Deus se revela por meio da Bíblia, por meio da sua palavra. Deus se revela por meio das coisas criadas. Toda a criação apontam para a existência de Deus. Portanto, Deus está se revelando a cada instante, Deus está se revelando a cada momento a você. E o chamado, o desafio das Escrituras a mim e a você é que nós conheçamos ao Senhor, que nós conheçamos a Deus. E o segundo desafio que a palavra de Deus nos propõe: sujeite-se a Deus, sujeite a sua vida ao Senhor, submeta o seu viver à autoridade de Deus. Assim como as estrelas, quando elas são chamadas por Deus, comparecem à presença de Deus, toda a criação se volta para Deus em obediência e submissão ao Criador. E nós, seres humanos, você e eu, nós somos convidados pela Escritura Sagrada a sujeitar a nossa vida à vontade de Deus, a dedicar os nossos dias à obediência ao Senhor nosso Deus. Você está disposto a obedecer ao Senhor em tudo, a sujeitar sua vontade à vontade do Criador? Esse é um desafio que a Escritura nos propõe. Assim como as estrelas, ao serem chamadas por Deus, se comparecem ante ao trono de Deus, que eu e você também sejamos submissos ao nosso Deus. Vamos juntos orar? Pai Santo e Soberano, no nome de Jesus, nós te louvamos e te rendemos graça. Tu és o Deus incomparável, porque o Senhor é o único Criador, o Senhor é o único que domina sobre todas as coisas e governa. O Senhor é o único Deus que trouxe todas as coisas à existência, que é forte em poder, que é invencível. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos. Nós queremos te conhecer e submeter a nossa vida à sua vontade. Governa sobre nós e continua sendo o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.